outros as nossas dores, as nossas angústias, os nossos pecados que tanto nos ferem. Quando nós estamos num lugar como esse aqui, nós precisamos ter a liberdade de abrirmos as comportas do nosso coração e derramarmos em lágrimas as dores da nossa alma, aquilo que nos machuca tanto. Esse lugar aqui não é um ambiente de vencedores e de pessoas perfeitas. Se você não tem defeito, e se você só gosta de conviver com gente certinha, você está no lugar errado. A casa de Deus é um lugar de pecadores, de gente cheia de problema, de gente cheia de dificuldade, de gente que chega aqui e que deveria abrir o coração diante de Deus e chorar. Mas muitas vezes nós não fazemos isso por causa do julgamento dos outros. Você viu que o profeta, o sacerdote virou para Ana e falou: você está bêbada. São esses os julgamentos, são esses os rótulos que colocam em pessoas que choram na casa de Deus. Irmãos, a gente tem muito problema, muita dificuldade, muita angústia. A gente deveria chegar aqui e ter essa liberdade. Quem precisa de chorar? Então, se ao perceber os seus pecados, ou se você lembrar-se das suas dificuldades e problemas que o aguardam lá fora, se ao perceber uma ou outra situação e der vontade de chorar, chore. Chore, chore muito. Abra sua alma diante de Deus. E o que é que vão pensar de mim? Não importa. Não deixe que o que vão pensar de você seja motivo que atrapalhe você a estar diante de Deus com as suas dores. É muito interessante o fato de que a narrativa vem acontecendo e diz que o marido tinha recursos, que o marido tinha posição social, que o marido a amava profundamente. A narrativa vem descrevendo uma série de situações da família e da vida de Ana, mas a única coisa que acalmou o coração de Ana foi ela estar no templo, derramando seu coração diante de Deus. Isso é algo extraordinário. Isso é algo extraordinário. O caminho de Ana, olha o que diz o verso 18 aí, que ela foi em seu caminho, comeu, porque eu não queria comer, viu? A angústia foi embora. E o seu semblante já não era triste. Que coisa impressionante. Por quê? Porque o caminho de Ana era o mesmo. Era o mesmo. O que mudou? Não mudou nada. O contexto externo era igualzinho. Ela estava voltando para o mesmo marido, ela estava voltando para a mesma casa, ela estava voltando para o mesmo convívio com a rival. Durante alguns meses ela ia continuar sem filhos. A condição dela permanecia a mesma. Mas apesar da condição permanecer a mesma, Ana era outra mulher. Ana era outra mulher. Ela se levantou, ela comeu, e o semblante já não era mais triste. Gente, essa história aqui é a história de alguém. Preste atenção. A história de Ana é a história de alguém que, em um momento de adoração, experimentou transformação. A história de Ana é a história de alguém que, no momento de derramar o coração em oração, ela foi tocada pelo poder de Deus. A história de Ana é a história de alguém que experimentou a graça de Deus. Experimentou. Por quê? Porque as circunstâncias ao seu redor não mudou,
mas o que mudou foi o seu interior em relação às circunstâncias. Então você entende qual é uma das lições aqui desse texto? Que mesmo você estando assim muito mal nos seus sentimentos, você não deve deixar de estar com o povo de Deus na casa de Deus. Por quê? Porque pode ser, a gente não sabe, mas pode ser que ali na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, você seja tocado por Deus, transformado por Deus. Isso pode acontecer na sua casa? Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas aqui, você está diante das Escrituras. A probabilidade é muito maior. O instrumento são as Escrituras. Então, mesmo que as circunstâncias não mudem, os problemas continuam lá. Mas o seu coração em relação às circunstâncias podem mudar. Então, quando a gente abre a alma, abre o coração diante de Deus, a gente pode se levantar e ir embora. E o nosso semblante pode ser que não seja mais triste. Quais são as principais lições da vida de Ana que servem para mim e para você? O que eu falei até agora é só sobre o texto. Quais são algumas lições práticas aqui? Primeiro, diante da sua dor, diante da sua angústia, Ana derramou não apenas lágrimas ao Senhor, mas ela derramou a própria alma. É diferente. Em sua oração, quando ela está ali, contrita, chorosa diante de Deus, a mãe do profeta Samuel praticou aquilo que mais tarde Davi ia dizer lá no Salmo 142, quando Davi disse assim: diante de Deus derramo a minha queixa e exponho à sua presença a minha tribulação. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que existem situações nas nossas vidas, existem momentos na nossa caminhada por esse mundo, que só o nosso choro já basta. Só chorar já basta. Salmo 6, o salmista diz que o Senhor ouviu a voz do seu lamento. Ouviu a voz do lamento. O lamento tem uma voz, o choro tem uma voz. Então, existem situações nas nossas vidas que a dor ela é tão intensa que a gente não consegue sequer elaborar palavras. A gente não consegue pensar e raciocinar direito. E dizem as Escrituras que Deus, Ele ouve os nossos gemidos. Deus ouve os nossos soluços. Deus ouve aquelas palavras que nós nunca pronunciamos, que nunca foram audíveis. Deus ouviu a voz do seu lamento. Ou seja, o coração quebrantado daquela mulher foi alvo da atenção de Deus. Então você imagina, o Criador do universo, o grandioso Deus, aquele que conta cada uma dessas, nem sei que nome se dá a quantidade de estrelas que existem no universo. As trilhões e trilhões e trilhões de estrelas. Aquele que conta cada uma delas e as chama pelo nome. A atenção dele estava voltada para aquela camponesa aflita lá no templo. Aquela camponesa daquela região montanhosa de Efraim. Ano passado, quando nós pregamos aqui sobre os atributos de Deus,
e nós falamos sobre a onipresença de Deus, nós vimos que, por causa desse atributo, cada alma aflita neste universo, neste planeta, pode ter a certeza de que Deus lhe dá uma atenção especial. Cuidas de cada um de nós como se não tivesses mais nada para cuidar, cuidando de cada um como se único no mundo fosse, disse Agostinho. Por causa da onipresença, Deus conhece o seu CPF e conhece as contas que você tem que pagar no final do mês, que tiram o seu sono. Por causa da onipresença, Deus sabe daquele vizinho intransigente, do patrão mal educado, do cunhado folgado, das pessoas que dão dor de cabeça na sua família. Deus sabe das suas angústias, das suas dúvidas, das suas inquietações, dos seus dilemas, dos seus problemas. Por causa da onipresença, Deus conhece as suas necessidades e a maneira de suprir essas necessidades. Gente, o que a Bíblia nos mostra é que o grande Criador, ao olhar aquela camponesa lá na sua angústia, nós não somos apenas mais um dos bilhões de pacientes do consultório celestial. Somos únicos diante de Deus. Em meio a centenas de ovelhas, o pastor se dá conta de uma que se perdeu. Sabe daquela? Então, não é só o Itaú que tem tratamento personalité. No céu tem isso. Só que o do céu é um tratamento que não é interesseiro. É um tratamento para a bênção. Segundo, Ana tinha um compromisso com Deus. E não apenas o desejo de ser socorrida por Deus. Preste atenção nisso. Olha o que ela diz no verso 11. Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Isso aqui é uma referência ao voto que uma mãe fazia de dedicar o filho ao Senhor. A mesma coisa aconteceu com Sansão, um voto de nazireu. Quando o filho era dedicado ao nazireado, não se cortava o cabelo. Então o voto de Ana aqui pode parecer algo irônico e até estranho. Por quê? Porque se ela queria tanto ter um filho, aí o filho chega. Por que ela não vai guardar o filho para ela? Por que se privar da alegria de ver o menino crescer, de brincar com outras crianças? Esse verso 11 aqui nos mostra que Ana, ela era tão dedicada ao Senhor, que ela desejou dar a Deus aquilo que ela tinha de mais valioso, que era o filho. E olha que ela fez o voto sem nenhuma garantia de que teria outros filhos. No entanto, ela estava disposta a consagrar a Deus aquilo que ela tinha de melhor. Ela não estava interessada apenas no quê? No fato da sua necessidade ser satisfeita. Ela estava determinada em se comprometer com o Senhor. É o voto dela aqui. Deixa eu
te dizer uma coisa. A pessoa que é alvo da graça de Deus, ela quer retribuir com o melhor que ela possui. Por isso que quando eu vejo gente que é mendiga com Deus, gente que faz questão de centavos com o reino de Deus, gente que não se doa, gente que não se dá para o reino de Deus, eu tenho lá as minhas dúvidas se essa pessoa entendeu o que é a graça de Deus. Porque quando nós entendemos quem somos e o que Deus fez por nós, a gente quer dar o melhor. Senhor, eu quero te entregar o que for melhor, eu quero entregar para o Senhor, porque eu fui alvo da tua graça. Quem entende realmente o que significa a graça de Deus, oferece a Deus o que tem de mais valioso, e faz não por obrigação, mas por um profundo senso de gratidão. Então, quem vive só para si, quem vive só pensando no seu e não se dispõe a abençoar outros, é porque não entendeu o que é a graça de Deus. É muito interessante o fato dela: se eu tiver o filho, eu dou ao Senhor, eu dou para o Senhor. E é algo tão fantástico que Samuel, ele se torna um dos homens mais importantes e mais influentes na história da redenção. Quando Ana consagra o filho a Deus, ela não podia imaginar que Samuel se tornaria o homem no qual ele se tornou. Quando ela consagra o filho a Deus, ela não tinha condições de saber que aquela criança que ela estava levando ali para o sacerdote Eli e entregava aquele homem, se tornaria um dos grandes nomes da história dos judeus. Sabe o que isso mostra para a gente? Que Deus, Ele sempre nos surpreende com aquilo que a gente consagra para Ele. Sempre. Deus, Ele usa aquilo que a gente menos espera. Deus usa coisas que, aos olhos do mundo, são coisas pequenas, são coisas sem valor. Quem que era Samuel? Samuel era o filho de uma camponesa, de uma mulher estéril. Mas ele, o filho de um camponês, consagrado ao Senhor, tornou-se um dos maiores ícones da história dos israelitas. O pessoal mais antigo aí da igreja sabe que, quantas vezes eu já falei isso aqui de púlpito, eu gosto muito de pensar que Deus usa coisas e pessoas comuns. Porque se isso é verdade, isso abre espaço para mim. Deus usa coisas imperfeitas. Deus usa coisas sem valor. Apanha lá a história do Egito. Onde que estava o poder de Deus? Nos grandes carros de Faraó ou naquela varinha humilde de Moisés? Foi aquele cajado lá. Foi através do cajado que Deus conduziu milhares de pessoas pelo deserto. Foi com aquele cajado que o Mar Vermelho se abriu. Aonde que estava a força? Na impotente armadura de Golias ou naquela humilde funda de Davi? O episódio de Davi e Golias deixa bem evidente o fato de que quem despreza o que Deus faz com coisas comuns, toma pedra na cabeça. Despreza o que Deus faz com gente insignificante, com coisa comum. Foi isso que Golias fez. Os pastores
serviçais analfabetos, foram os escolhidos por Deus para celebrar o nascimento do Rei dos Reis. Que a gente poderia ainda citar aqui, os cântaros de Gideão, aqueles cântaros partidos. Que arma é essa? Cântaros partidos. 5 pães e 2 peixinhos. A corda de Raabe, que foi usada para salvar lá os espias. As redes que realizaram os milagres da pesca. O jumentinho que levou Jesus, o cesto que salvou a vida de Paulo. É Deus usando coisas comuns. 2 vigas de madeira se transformaram na grande esperança da humanidade. Coisas comuns. É delas que Deus se apropria para levar o reino dele adiante. Há um pregador escocês que ele disse assim: é sempre sobre a fraqueza humana e a humilhação, e não sobre a força e confianças humanas, que Deus escolhe construir o seu reino. Ele pode usar-nos não simplesmente apesar da mediocridade, impotência e enfermidade que nos desqualifiquem, mas exatamente por causa delas. Por causa delas. Ele ainda diz: a Escritura enfatiza que muito pode vir do pouco, se o pouco é verdadeiramente consagrado a Deus. No reino de Deus não existe gente pequena e gente grande. No reino de Deus o que existe é gente consagrada e gente não consagrada. Terceiro, a história de Ana nos mostra que essa transformação operada por Deus nem sempre provoca ou gera resultados visivelmente imediatos. Na maior parte das vezes, Deus, o Senhor, Ele opera de dentro para fora, de forma lenta, de forma gradual. Então, antes de Deus alterar as circunstâncias, saiba disso. Quando você está orando por alguma coisa, é bem provável que antes de Deus alterar as circunstâncias, Deus vai mudar o seu coração em relação àquelas circunstâncias. Antes de mudar as coisas ao nosso redor, Deus vai mudar a forma de nós encararmos o nosso redor. E isso acontece, sabe por quê? Porque somente um novo coração e uma perspectiva divina da vida são capazes de enfrentar as circunstâncias adversas. Existem problemas que são assim como névoas, que nos impedem de enxergar corretamente. A gente não vê por causa daquelas névoas. No entanto, a gente deve manter a esperança de que um dia, quando a gente menos espera, porque a gente não sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai, vem o vento do Senhor e leva aquelas névoas embora. E aí a gente pode enxergar o sol fulgurante. Então, a transformação operada por Deus nem sempre tem resultados visivelmente imediatos. Em quarto e último lugar, a história de Ana nos mostra que Deus jamais desprezará um coração contrito e compungido. Ainda que Ana não tivesse
encontrado compreensão ali por parte das pessoas ao seu redor, Deus a ouviu. Ninguém entendia Ana. E, gente, quantas vezes a gente se encontra em situações assim? Ninguém entende a gente. Ninguém entende. Você pode falar. Tem coisas que só Deus entende. Tempos depois, o salmista iria dizer o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam de verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. No outro salmo, Salmo 56, o salmista diz que Deus, Ele recolhe as lágrimas das pessoas aflitas num odre. Você consegue imaginar uma cena, uma descrição tão fantástica quanto essa? O salmista diz que quando nós estamos chorando diante de Deus, é como se Deus viesse com um odre e colhesse as nossas lágrimas e dissesse: olha, eu conheço isso aqui. Eu sei qual é a razão dessas lágrimas aqui. Isso nos mostra que Deus está atento para a nossa dor. Deus está atento para os sofrimentos dos seus filhos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: assim como tantas outras histórias bíblicas, de personagens bíblicos, que a graça de Deus atuou nas suas vidas, ajudando-os em alguma dificuldade, em algum problema. A história dessa mulher é uma alegoria, é uma ilustração de como a graça de Deus ela pode triunfar sobre os nossos sofrimentos e tribulações. Gente, quanta dor que existe aqui essa noite. Quanta angústia. Quanta gente que não tem coragem de chorar, mas que está com o coração doído. Doído demais. Por causa das mais diversas circunstâncias. Diz a Bíblia que uma vez Paulo estava com o coração doído. Muito triste. E basta você ler a descrição do que o espinho na carne fazia com Paulo, para você entender que o coração dele estava muito doído, muito ferido. E quando ele chega diante de Deus e expõe a sua dor, expõe a sua aflição e fala assim: Senhor, se for possível, tira, manda embora esse espinho na carne. O que Deus disse para Paulo? Paulo, a minha graça é suficiente para você. Então, gente, pode ser que a gente não vá ter livramento tão cedo. Pode ser. Pode ser que a nossa dor vá permanecer durante muito tempo. Ao que tudo indica, Ana já sofria isso daqui há algum tempo. Mas no meio da nossa dor, no meio da nossa angústia, é promessa de Deus que Ele vai mandar a graça dEle para nos ajudar. Paulo, eu não vou tirar não, para você não ficar soberbo, arrogante, mas eu vou dispensar sobre você a minha graça, e ela é suficiente. Qual de nós aqui não tem problema?
Todos nós temos muitos problemas. Tem gente aqui, eu sei, que tem angústia